Bom, nós estamos dando sequência, então, ainda dentro da reencarnação. Eu pretendo acabar esse ano a reencarnação, né? Então tem mais 2 encontros ainda. Boa noite. Então nós estamos trabalhando as semelhanças físicas e semelhanças morais. Só para nós retomarmos um pouquinho só as questões. Na semana passada nós trabalhamos a questão 207 para frente, né? Então, frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física, transmitirão também alguma parecença moral. Então, fisicamente, os filhos muitas vezes se parecem com os pais, mas nós trabalhamos a ideia da moral. A moral como cada espírito sendo um espírito único, né? Então, que não traz herança espiritual dos pais, o espírito que vai nascer, que vai encarnar, certo? Depois Kardec perguntou de onde se originaram as parecenças morais que costumam haver entre pais e filhos. E ele diz que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram por semelhança, por analogia. E aí Kardec então perguntou de novo na 208. Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Depois que o espírito nasce, se antes do espírito nascer não tem como o pai transferir moralmente nada, depois que ele nasce, o pai tem como contribuir moralmente com aquele espírito, os pais? E aí diz que sim, que bem grande influência tem. Inclusive, tem toda uma missão, um trabalho para com os filhos. Por que então que pais bons e virtuosos nascem filhos de naturezas perversas? Se uma vez que ele havia dito que espíritos entre pais e filhos muitas vezes traziam uma semelhança de sentimentos, né? Uma similitude, como que pode então dizer quando encarna pais e com filhos perversos, ou o contrário, filhos bons e pais perversos, né? E aí fala, não é raro que um mau espírito peça que venha sido dado bons pais, na esperança de que os conselhos dos pais possam encaminhar então para um caminho melhor. Então pode vir espíritos ainda imperfeitos em relação à moral dos pais, para que os pais tenham como dar um ambiente favorável para que esse espírito se desenvolva. E na 210, então, Kardec coloca assim, ó, pelo pensamento ou pela prece, né, pode pedir, então, que o espírito que vai encarnar ou que vai assumir o corpo que está sendo produzido pelo pai e pela mãe, pela prece, evitar um mau espírito, afastar que um espírito inferior possa ser o filho dele, e que possa atrair apenas um espírito bom pela prece? E aí diz que não, mas que depois que encarna, sim, ele pode trabalhar muito pela questão moral do filho. Então ficou muito essa questão da moralidade, da transferência moral dos pais para com o filho, que não é possível fazer essa transferência e que muitas vezes esse estado semelhante que os pais e os filhos se encontram é porque são espíritos afins. Então aí nós entramos na questão 211, que é a questão que nós iniciamos o estudo hoje. Agora ele vai perguntar, olhando para dentro da família, ele vai trabalhar a ideia dos irmãos. Por que então que os irmãos são semelhantes ou não são semelhantes? O que os atrai, o que não os atrai? Se a questão dos traços físicos tem relação com as vidas passadas ou não. É o que nós vamos trabalhar nesse dia de hoje, tá? Então, na questão 211, de onde deriva a semelhança de caráter, ou seja, qual é a origem, né, da semelhança de caráter? Semelhança de caráter, vamos dizer, da igualdade moral. Quando a gente olha os espíritos, eles trazem certas semelhanças morais, né? Então, da onde deriva a semelhança moral que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormentes se gêmeos, ou seja, principalmente se forem gêmeos?
Da onde vem a semelhança do caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente se forem gêmeos? Qual é a origem? Encarna dois espíritos, quase que simultaneamente. Eles trazem semelhanças morais, características morais, semelhanças de caráter, né? Temperamentos parecidos. Qual é a origem dessas semelhanças? De outra vida. É uma afinidade espiritual, decorrente de experiências de outras vidas. Viveram muito tempo juntos, outras vezes foram simpáticos. Então, as personalidades semelhantes, elas estão alinhadas, os caráteres semelhantes, alinhada à afinidade anterior que os espíritos tiveram. Não necessariamente na última encarnação? Não. Tá. Então, vamos lá. Da onde deriva, né, essas semelhanças de caráter? São espíritos simpáticos. Simpáticos no sentido de afinidade moral. Ambos se afinizam nos desejos, nos gostos, tanto pelas questões boas quanto pelas questões más. Muitas vezes a gente tende a olhar essas questões apenas pelas questões boas. Ah, é uma afinidade moral, mas às vezes a moralidade ainda é inferior. Então nós temos que pensar nesses dois pontos, né? Então são espíritos simpáticos que ambos possuem uma atração espiritual, porque vibram na mesma frequência, na mesma faixa evolutiva. Então são espíritos simpáticos por similitude de sentimentos. O sentimento pode ser uma propensão ao bem, de novo, uma propensão ao mal. Pode ser uma inclinação ao bem ou uma inclinação ao mal. Então, irmãos podem ser semelhantes tanto nas questões positivas quanto nas questões negativas, quando falamos no caráter moral. E se sentem felizes por estar juntos. Esses espíritos que construíram fortes ligações espirituais em outras experiências, agora que eles têm a oportunidade de encarnar junto, principalmente se forem gêmeos, com uma encarnação muito próxima, quase que no mesmo instante, né? Eles se sentem felizes e por isso que você olha irmãos muitas vezes muito felizes, um para com o outro. É como se nós quiséssemos sempre estar estudando com a mesma turminha da escola, que pensa a mesma coisa, que tem os mesmos desejos, o mesmo papo, e aí quando vai mudar de ano, não, eu quero seguir junto com essa turminha. Então, a semelhança moral que a gente encontra entre irmãos, principalmente se forem gêmeos, vem dessas experiências passadas. Certo? Até aqui tranquilo. Tá. Aí Kardec vai querer entender, então, na questão 212, a encarnação em corpos que muitas vezes são ligados, né? Espíritos utilizando o mesmo corpo. Então ele pergunta: há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados? Os gêmeos siameses são dois espíritos. São dois. Eles estão compartilhando uma estrutura física. A gente respondeu com certeza, e está certo. Então nós temos que entender toda a relação do que é o espírito em relação ao corpo. Porque uma vez que eu entendi a possibilidade de uma única estrutura física para dois espíritos, o corpo não é nada. Porque já imaginou ter que compartilhar um corpo? A vontade de quem que vai sobrepor? Eles falam que são espíritos que viviam degladiando há muitos séculos e séculos. Deus encontrou uma forma para que eles se amassem. Mas dependessem, né?
Mas são dois cérebros, não são? Alguns não, mas vamos pensar nesse. Vamos facilitar a minha vida aqui. A maioria são dois. Quem comanda o movimento do corpo? O espírito. O espírito. Que passa pelo cérebro. E aí, qual cérebro que vai dar o comando? Porque eu falo, não, eu não vou não. Outros falam, eu vou sim. Eu não vou não. Eu vou sim. E aí? Aí fica a aprovação dos dois. O ceder. Aprender junto. Porque entrar no conceito. Um gosta de uma coisa, o outro não gosta. Mas eu não gosto de um adulto. É como Tem. Tem. Desde criança. E eles procuram fazer com que separe. Mas tem casos. Na época não. Então Kardec perguntou, não, há dois espíritos, ou mudando a pergunta, há duas almas que estão encarnados, né, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo em comum alguns órgãos, ou seja, eles têm um organismo todo compartilhado, né? Por ser um único organismo, a pergunta que Kardec quer colocar é assim, realmente seriam duas almas? Ou seria uma alma só controlando a aparência dos dois organismos? Hoje a gente sabe que são duas almas, porque hoje já faz a cirurgia e cada criança é uma criança, né? Mas na época talvez não tivesse. Exato. Então vamos lá, ó. Sim. Então, ali a estrutura compartilhada possui dois espíritos e esses espíritos permanecem indivisíveis. Não tem como a gente dividir. Se o espírito do pai não divide no único da mãe para formar um outro espírito, então vamos voltar nessa história. O espírito ele é indivisível. Não tem como a gente pensar nessa hipótese. É uma estrutura corporal e dois espíritos. Também não tem como pegar dois espíritos e juntar para viver a experiência de um corpo só. São dois espíritos separados. Então, os espíritos estão dizendo, sim, são separados. Mas a semelhança entre essas almas é tanta, é tal, a afinidade espiritual é tanta. Mas a afinidade, muitas vezes a gente está olhando para a afinidade pensando, a nossa afinidade é muito boa, porque a gente se gosta muito. Mas às vezes a minha afinidade é tanta que eu odeio ele tanto quanto ele me odeia. O meu sentimento é tão inferior quanto o dele. Então até aqui a ideia de afinidade que a gente tinha sempre era, não, a gente tem muitos espíritos afins. Só começa, imagina Kardec perguntando, olha, por que dois irmãos vêm e traz, são semelhantes, características semelhantes? Aí ele fala, por afinidade. Então a gente vai falar que bonitinho, né? Os dois irmãos se dão bem, são afins, né? São espíritos que gostam de viver juntos, felizes. E agora está perguntando, mas então, esse daí veio colado, então eles são quanto afins? Né? Então, ó, a semelhança entre essas almas é tal, é tamanha, a sintonia moral é tanta, que faz-vos parecer, em muitos casos, ser uma só. O comportamento é o mesmo, o tipo de expressão são as mesmas, porque eles estão na mesma faixa vibratória, certo? Então ali não é porque não tem um corpo só que o espírito se manifesta é um só. Não, é porque os interesses são tantos, eles são tão iguais, que agora são chamados a viver essa experiência para juntos conseguir avançar. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Cada um tem um pensamento, cada um tem a sua vontade, cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu histórico do passado, mas agora estão juntinhos dividindo uma estrutura física. Eles têm até um nome diferente. Tem até um nome diferente. Um do outro, assim, são dois mesmo. Mas agora eles estão sentindo, pensando separado, mas sentindo, agindo como se fosse um só. Então vamos pensar o contrário também, né? Ó, nessa questão 137, Kardec perguntou assim, ó, nós já passamos por ela.
um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Lá ele perguntou, podem inverter 2 espíritos em um corpo só? 2 espíritos em um único corpo, que é o que nós falamos agora, siameses. Pode. Agora ele inverteu. Um único espírito pode encarnar em 2 corpos? Não, porque aí eu teria que fazer uma divisão do espírito. Os espíritos unidos, juntos, para viver aquela experiência, ok. Mas apartar um espírito em 2, não. Então ele colocou, não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Aí Kardec então fez a pergunta que nós colocamos. Por que nos gêmeos, nas encarnações quase simultâneas, os espíritos encarnam por simpatia? Da onde vem, então, a aversão que às vezes se nota entre eles? Porque se eles encarnaram por afinidade, por simpatia, agora nós estamos encontrando alguns irmãos, gêmeos de novo, que nasceram ao mesmo tempo. Da onde vem essa aversão, essa desarmonia tão grande entre eles? Muitas vezes até um ódio entre eles, né? Mas coloca que às vezes, ou seja, não é sempre, nós encontramos irmãos que se detestam. Mas se eles nasceram juntinho, não tinha que ter uma simpatia entre eles? Não necessariamente. É fácil, né? Aquele que é simpático, aquele que não é. Então vamos lá. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia. Da onde vem então a aversão, o sentimento de rejeição que às vezes se nota entre eles? Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos gêmeos. Então, não obrigatoriamente o simples fato de 2 espíritos estarem vivendo juntos, numa mesma família, digamos assim, então não obrigatoriamente eles têm uma sintonia moral um com o outro. Então é interessante porque aquela ideia que a gente tem de determinação de alguma coisa, a gente percebe que os espíritos vão quebrando toda essa determinação que a gente coloca. Não, eles se dão muito bem por isso, não, eles se dão muito mal por aquilo, eles se dão... E aí nós vamos vendo que os espíritos vão dizer, não, cada situação é uma, cada situação é um modo de olhar diferente, né? Então está trazendo, não é de regra que sejam simpáticos. Nem todos os espíritos que nascem como gêmeos são simpáticos um para com o outro, são afins um para com o outro. No plano espiritual existe um conjunto ali de espíritos superiores definindo quando alguns espíritos vão ser encarnados. Falando de gêmeos, entende-se que agora é sua vez. Um outro grupo de espíritos superiores falou assim, agora também vai ser sua vez. Daí eles vão lá se encontram, né? Mas os espíritos que vão reencarnar, eles não sabem que eles vão ter um encontro, vão ser gêmeos. E outra pergunta, se existe esse saber, também no caso dos espíritos que não se dão bem, assim, eu vou ter que ir lá, vou ter que nascer junto com esse cara. Vou ficar preso lá naquele ventre, né? Um com o outro. Tem que compartilhar tudo ali, né? Às vezes até o mesmo corpo. Pior se ele tivesse grudado, né? Como que eles definem isso daí? No mesmo corpo. A gente vai cair na mesma história dessa questão de determinar algumas coisas, porque pode ser que eu venha como irmão e que quando chegam a uma idade, a 1 ano de idade, o mais novo desencarna. Então aquela história de que vou ter que viver a vida inteira com essa dificuldade, com 1 ano de idade ninguém tem essa lembrança e ele nem passou essa experiência. Pode ser que de repente, vamos pensar, os irmãos vão para adoção e aí não consegue, tenta trabalhar os 2 irmãos, não vai. Vamos pensar que o Ministério Público entra, aceita apartar os 2 irmãos, cada família adota um, não passa por isso. Eu só estou quebrando determinação, o que vem moldadinho, fechadinho dentro de uma caixa, né?
Porque a gente está falando assim, não, os irmãos, espíritos que muitas vezes não são afins. E aí eles vão ser obrigados a vir viver uma situação muito ruim juntos. Mas a gente não sabe se eles vão viver. Na maioria das vezes, sim, vai seguir um ritmo assim, mas pode ser que a infância seja tão boa, que os pais sejam tão bons, que façam um impacto tão grande naqueles dois espíritos que eles se entendam. Então, essa história de dois espíritos que se odeiam, vão vir aqui para duelar, não é isso que Deus espera dessa história. É que eles consigam se arrumar ao meio do caminho. E tem uma organização espiritual, tem espíritos superiores, tem espíritos mais elevados, está tudo certinho. Mas é que a gente imagina que eu vou passar ali no escritório do nascimento, vou chamar assim, fica melhor, e eu vou ver quanto que eu vou encarnar. São mudanças interiores que vão nos preparando para isso. Então, Kardec mesmo, quando pergunta, os espíritos vão dizendo, é uma força que vai vir de dentro. Quando você sabe quando vai reencarnar? Ele mesmo fala, é uma força que nós vamos tendo essa certeza automaticamente. É uma certeza do desencarne. Do desencarne. Porque até quando a gente está ligado, então quando você liga ao espírito, a partir da concepção, se liga ao espírito, da ligação até o nascimento, é como se nós fôssemos adormecendo lentamente. Então devagar as nossas faculdades espirituais vão sendo apagadas. Aí nós passamos pelo processo do nascimento, e aí volta mais uma vez, a gente retoma as condições do corpo físico, lentamente também. Quando a gente desencarna, é o mesmo processo. Nós vamos apagando aqui e acendendo, voltando às lembranças do plano espiritual. Sempre dessa forma, que é a famosa passagem, de lá para cá e daqui para lá. Tá? Então não é, vou encarnar, deita aí que agora, entendeu? A gente vai, tem essa etapa de preparação e tudo mais. Tá? Então, pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde vêm as aversões que às vezes se notam entre eles? Não é regra que sejam simpáticos todas as vezes os espíritos de gêmeos. Acontece também que espíritos maus... O que é espírito mau, gente? Ignorante, imperfeito. Acontece também que espíritos imperfeitos, que ainda têm inimizade um com o outro, entendam de lutar juntos no palco da vida. Eles entendam que agora é a hora de viver uma prova, uma luta no palco da vida, na vida material. Então eles vão encarnar juntos, porque em todas as outras experiências eles se odiaram, se desentenderam, não se acertaram por ignorância, porque eles eram imperfeitos ainda. Pode ser que eles falem, olha, vamos juntos agora, nesse clima de amor. Vamos juntos agora, porque moralmente, nosso estado de consciência está muito complicado. Nós já entendemos que nós já estamos muito comprometidos. Vamos tentar ajustar as coisas? Vamos ir para uma experiência mais juntinho? Aí assim, olha, vamos deixar de nos odiar e vamos tentar nós nos ajudarmos para a gente poder sair dessa condição juntos, evoluir os dois. Se eu passar a perna em você mais uma vez, eu não vou evoluir. Se você passar em mim também, não vai evoluir. Quem sabe a gente juntos não vai agora. Então pode ser que aqueles irmãos não tenham amor, mas também não se odeiam. E pode ser que se odeiam porque vêm de outras experiências e estão agora provando juntos. Então, olha a infinidade de possibilidades que a gente tem em uma situação. Às vezes aqueles espíritos que a gente acha que se odeiam, eles estão tentando juntos, sem saber muito bem como, se ajudar inclusive. Prejudicando um ao outro às vezes ainda. Mas é raro esses casos, né? É mais ou menos, é raro, mais ou menos. Não, na intensidade é raro, né? Mas você tem ainda, né? Você não tem obrigatoriamente irmãos se amando, todos os irmãos se amando, né? É difícil, É. bem mesmo. Mas também odiando ao extremo também é mais difícil. Aí entra o papel principal dos pais, por isso que ele traz aquela pergunta, se o pai consegue moralmente, pós o nascimento, ter alguma influência sobre os espíritos ou não.
Então entra o papel dos pais para poder ajustar tudo isso. Por isso ele fala, no anterior, né? Observa a criança, vê os primeiros sinais, corta os primeiros sinais, para que ele não deixe enraizar de novo aqueles sentimentos que estavam com ele. Certo? Eu fico imaginando, lá no plano espiritual, essa organização, sabe? Como que é feito isso? Eu fico imaginando o primeiro dia de aula da escola, sabe aquela coisa, aquela minha bagunça de mãe para cá, filho para lá, sabe? Eu fico imaginando como que é feito isso, porque é muito subjetivo, né? Assim, muito... As possibilidades são infinitas, né? Mas aí a gente entende Deus trabalhando realmente em todas as formas, né? Pensando nessa hipótese que o Júlio trouxe para nós, até da reencarnação, né? Dois espíritos que têm aversões um pelo outro. Você fala, mas não tem sentido, né? Colocar na mesma família. Eles não vão se acertar nunca. Aí você pode pensar assim, bom, às vezes você tem dois rivais, um em cada time, né? Aí são dois muito bons. E aí você tem que contratar os dois, porque o outro no outro time é um risco para você. Então eu vou contratar esse também e depois eu administro aqui dentro o que vai acontecer. Então tem hora que eles não se entendem, tem hora que era para colaborar, não colabora muito. E aí os pais, que são o técnico, o treinador, falam, olha, nós não vamos ganhar nada assim. Vamos tentar se entender. E aí se ganha um campeonato, tá lá, se abraçando, tá isso, tá aquilo, acabou a história ruim, né? Então é mais ou menos isso. Para nós, o nosso entendimento. Mas na questão de Deus, do planejamento divino, todo sentido. Todo sentido. É o amor fraternal, né? Porque sem aquele amor, sem união, você não consegue evolução. Exatamente. Fica para trás algo sempre. Eu tenho que ajustar. Eu tenho. É interessante que o papel de todos ali na família é importante, porque às vezes a intervenção ali não precisa nem ser do pai e da mãe, às vezes do outro irmão que nasceu. O amor faz com que eles convivam de forma diferente. Né? E também tira essa sensação dele, porque a gente sente que foi uma punição, nem sempre. Exato. Da maneira que tinha. Aliás, seria um presente, inclusive, né? Se a gente pensar que evoluir é um presente, que, ou seja, todas as oportunidades, ainda que a gente imagine sendo uma punição no sentido da palavra correta, que é a gente se ajustar, corrigir, né? Uma educação. Então, sempre é algo positivo. Só que tem remédio que dói, mas cura, né? Então, às vezes, você quer passar essa dor e tá tudo certo, você caminha, ou você não quer passar dor nenhuma e você vai ficar como tá? Aí você fala, é só 100 anos na Terra? Então eu vou, né? Eu vou me ajustar, Quero sair desses sintomas. Exatamente. Os pais, assim, de forma equivocada, né? Eles costumam sempre vestir os gêmeos iguais. Eles insistem, né, que são duas pessoas iguais, né? Quer moldar as características, né? Veste igual, Vestem assim, com a mesma roupinha, né? vai para a escola, na mesma classe. A bolsa igual. Tudo igual. Exato. Mas vê como a dificuldade que a gente tem de olhar para aquele espírito, porque nós estamos olhando para o corpo. Aí se a gente for voltar de novo no espírito siamês, que é um corpo compartilhado em dois, aí nessa situação a gente entende que é diferente. Olha como que a gente ainda está perdido, né, na concepção correta, né? Exatamente. Vai muito dos pais também. Muito dos pais. Então, né, essa parte é fundamental, né? A gente que... Agora meus filhos são adultos, mas Agora... eram crianças, né? Essa parte tinha que ser, eles me chamam de capitão até hoje. Deu certo? Deu. Então, colocou na senda do bem? Então tá bom. Na questão 214,
que se deve pensar dessas histórias? Então, histórias é história, são contos, né? Contos populares, de crianças que lutam no seio materno. Porque existia, né, contos que diziam que enquanto as crianças estavam ainda na barriga da mãe, digamos assim, elas lutavam já, se duelavam lá dentro. Chutavam uma outra, socavam uma outra. Tem duas crianças que se mexem muito, estão brigando. Tinha essa ideia antigamente. Porque são duas crianças se mexendo, na verdade, né? Perninha. Aí fala, nossa, esse ódio já vem desde o ventre, né? Então, e aí a gente pensa, o espírito, naquela definição que a gente estava conversando, o espírito ele não está lá no ventre. Essa é uma concepção muito errada que a gente tem, né? Então ele está ligado àquele corpo em formação. Ele vai, de fato, estar inteiramente ligado, vou falar amarrado não é essa palavra, mas ligado no momento do nascimento ali. Então antes não, eles estavam ligados, vivendo as experiências espirituais, lentamente eles vão adormecendo para passar pelo processo da passagem inversa, né? De sair do plano espiritual e passar pelo nascimento. Então essa história não teria como, porque senão teria que pensar que os dois espíritos estavam presos na barriga da mãe, brigando um com o outro. Se eles estão como espírito no plano espiritual, não tem por que eles usarem de um corpo para brigar um com o outro. Certo? Então os espíritos vão dizer para Kardec assim, ó, é uma alegoria, né? Uma figura simbólica, para significarem o quão inveterados, ou seja, tão enraizado era o ódio que reciprocamente se votavam, se compartilhavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta, ou seja, não levar ao pé da letra, pois imagens poéticas. Então eles traziam muito pessoas que se odiavam muito, irmãos que se odiavam muito, que desde o ventre eles brigavam, para dizer que eram guerras espirituais ainda. Então, na interpretação equivocada dos contos, que falava de guerras espirituais, interpretavam que existia então bebês que duelavam dentro do ventre. Então eles estão trazendo que não passa de uma figura de linguagem. Mas já teve caso de nascer gêmeos, um nascer mais fortinho, o outro perturbadora e não resistir. Sim, mas assim, eles brigando entre si, não. Não, isso existe. Um nasceu mais fraquinho, foi perturbadora, não resistiu. Isso, então isso... O outro já saiu mais fortinho. A gente volta no determinismo daquela pergunta, né? Dois gêmeos, aí um segue e o outro não seguiu. Aí há várias possibilidades, né? Para a gente olhar em cima disso. Porque assim, a gente não pode travar, né? Porque senão a gente recebe assim, mas tal criança é assim porque é assim. Ou porque aconteceu isso, né? Semana foi até interessante, né? Porque uma pessoa falou, olha, é assim, 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 não vou contar o caso. Por quê? Aí eu falei, não tem ligação, assim, não tem nada na questão reencarnatória. Aí, na verdade, depois ela descobriu que era uma outra coisa, era uma outra situação. Aí ela falou assim, mas e nessa situação? Eu falei, é a mesma coisa, né? Porque a gente não pode determinar uma situação que está acontecendo 100% imaginando saber o que aconteceu no passado, né? Então, por que um desencarnou, por exemplo? Aí, porque na outra encarnação, o que sobreviveu tinha sido morto pelo outro. Não, né? Então, às vezes a gente vai viajando muito nas possibilidades e é errado isso, né? Tá? Léo, você falou assim que enquanto está na barriga da mãe não tem o espírito ainda. Lá dentro da barriga, né? Tá ligado ao corpo em formação. Ligado. Então, cordãozinho lá, pensa um cordãozinho que amarra lá. Mas o espírito da criança não... Tá no plano espiritual. Tá sentindo as impressões, sentindo o carinho, sentindo tudo isso. Porque assim, outro dia eu vi um negócio sobre o aborto e a pessoa justificando que o aborto não é assim, um assassinato, vamos falar assim, porque o espírito
espírito, assim, não está, a criança não está ali ainda. Não, ele já está ligado. Então, aí eu fiquei pensando, agora você falou isso, veio isso na minha cabeça. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem o espírito, só não está dentro da matéria. Mas já está ligado. Ele está ligado espiritualmente, mas não dentro da barriga da mãe. A partir da concepção. Então o aborto é um aborto de qualquer forma. Um aborto é uma violação de qualquer forma. Aí você vai ser mais. Não vamos nem entrar nesse caso, mas cada um tem o seu corpo, concordo. E cada um tem possibilidade de não fazer a relação para gerar um feto. Então são duas condições. A partir da hora que gerou, aí as escolhas e consequências. Né? Então não é mas a lei de Deus não, aí não, aí está fora dessa esfera, né? Tá. Na 215, que é que dá origem ao caráter distintivo, né, aos traços que diferenciam, né, que se nota em cada povo? Porque cada povo tem as suas manias, as suas culturas, né? Então, o que dá origem a esse caráter? Da onde vem esse caráter que em cada povo é de um jeito? Cada um tem uma cultura, né? Da onde vem? Da própria cultura? São valores diferentes, costumes diferentes, começou em algum momento, pensa nisso, né? Tem uma maneira de ver a fé de forma diferente, né? De louvar de forma diferente. Então você tem várias... A geografia, né? Povos que têm em lugares frios é diferente de nós. É diferente. É de lugares quentes, né? A própria estrutura deles para armazenarem o calor e os olhos, né? Onde tem neve, os olhos são mais fechados. A boca também, o nariz também é diferente. Tem uma diferença assim muito grande. Mas nessa questão física. Agora, e quando a gente trabalha a ideia do caráter, da cultura, dos valores, das virtudes que cada um acha que essa virtude é mais, essa é menos. Em tal localidade, essa virtude ela tem o seu valor, em tal localidade não. Os povos mais antigos, outros povos mais novos. Agora o fala que o Brasil é um hospital. Hospital ou hospício quase. Essa característica eu acho que é da longevidade daquele povo. É isso aí. Ó, também os espíritos se agrupam em família. Então eles são organizados, há uma organização coletiva quanto aos espíritos. E os espíritos eles trazem laços, afinidades espirituais, espíritos desencarnados. Então, ó, os espíritos se agrupam em famílias, em organizações coletivas, espíritos. No plano espiritual nós vamos estar junto com os afins, certo? Formando-se pela similitude dos seus pendores, ou seja, pelas inclinações semelhantes ali, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Então nós vamos encontrar, vamos pensar no plano espiritual, nós vamos encontrar amontoadinho de espírito, não é isso, mas a gente vai contar um montinho de espírito aqui que chegaram ao grau de evolução X. A gente encontra um outro amontoadinho de espírito que é x elevado ao quadrado. E, quer dizer, cada um está juntinho ali de acordo com o quanto evoluiu. Pois bem, um povo é espíritos encarnando. Um povo é uma grande família. Então, se nós falamos que os espíritos, eles estão ali pela questão do grau evolutivo, pelas semelhanças que eles trazem um pelo com o outro. Um povo é uma grande família espiritual. O Hospício Brasil, como a Helena falou aqui,
Tá todo mundo num grupinho mais ou menos igual do plano espiritual, nós vamos começar a encarnar um pouquinho nessa afinidade vibratória que nós estamos. Tá? Então, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos, que reencarnam porque eles estão em harmonia. Pode ser que eu não concorde 100% com tudo, mas nós estamos meio que na média moral, todos nós estamos. Na tendência que apresentam os membros desta família para se unirem, é que está a origem da semelhança. Então, aonde está esse traço que começa a criar, esse traço cultural, esse traço coletivo que a gente olha e percebe as diferenças que vão se colocando como característica de cada povo? Aí ele coloca nas tendências. A tendência de tal espírito é encarnar com um espírito de tal tendência. E aí eles vão se reencarnando juntos e vai mudando e vai colocando as diversas culturas que nós encontramos. Se eu quiser encarnar, eu não vou encarnar numa cultura totalmente diferente. Eu vou buscar mais ou menos a similaridade do que eu conheço, ou do que eu vibro aquilo. Inclusive em questão de evolução moral. Que existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários, ou seja, com uma moral superior, procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Se eu fosse um espírito superior, não estou falando perfeito, superior, se eu pudesse escolher aonde eu iria reencarnar, eu escolheria entre uma cultura muito ainda atrasada ou eu buscaria um ambiente favorável para eu continuar evoluindo e poder ajudar os outros também? Porque pode ser que eu, como espírito superior, eu não, mas tipo, na condição de espírito superior, se eu voltar à época primitiva, eu não vou conseguir fazer não muita coisa, mas o ambiente é muito desfavorável. Pode pegar um espírito inferior e enviar para um primitivo que ele dá conta dessa tarefa, de trazer os primitivos para avançar um pouquinho mais. Então, quando a gente olha essa divisão, essas marcas distintas da humanidade, são as tendências que aqueles espíritos têm. Por isso que encarna e desencarna, e eles retornam aos grupinhos que eles são afins, para tentar evoluir nesses grupinhos. Mas aí você está falando de planeta, não país. Está falando de característica, de cultura, até de país mesmo, em cada país. Porque se você pegar a cultura, é que o planeta Terra está todo mundo na mesma faixa vibratória. Mas quais são as tendências nossas, por exemplo, daqui? Quais são as tendências de outros? Aonde eu vou escolher reencarnar para poder, num ambiente favorável? E existem muitos países Nas inclinações. Onde eu possa me desenvolver, mas de repente eu não tenho tanta afinidade com aquele ambiente, mas eu escolhi. Mas as tendências sim, né? As tendências. Você pode não conhecer os espíritos, mas a tendência daqueles espíritos são mais ou menos as nossas. As inclinações, os desejos. Léo, mas Eu não vou para uma família que 100% sem inclinação, sem desejo. Né? Reencarnam aqui, não tem um nível de afinidade. Mas é que essas pessoas, uma ou outra, você pode pensar que não vai cravar a característica que ele está dizendo aqui, né? Não tem isso. É como que cria as características locais. É na média geral, né? Que ele sai, ele não tem essa Não tem a característica. E ele não se encontra. Exato. Ele acabou Mas não é ele que vai marcar aquela cultura, aquela característica. Não é esse espírito, são os outros. não, assim, você está falando, né, que o espírito ele vai buscar aquilo que ele já está mais desenvolvido como ele. Mas aí não é injusto para a população que não tem ainda esse desenvolvimento? Mas você tem... Do país, né? Assim, a situação do planeta. Sim, são as tendências que marcam as culturas. Por que nós encontramos vários povos diferentes? Por que até ao longo, então vamos mudar um pouquinho, por que ao longo da história eu vejo lá culturas do passado, ou manias do passado, tendências do passado, e que hoje se rompeu e não existe mais?
Antes existia e veio existindo, porque tinham espíritos ainda, vou trazer, Preconceituoso. imperfeitos, que eles iam repetindo essas tendências. Chega um momento que ele evolui, ele deixa de caracterizar essas tendências. Aí ele já busca viver um outro local com outras tendências. Então nós vamos travando tendências em algumas localidades porque é a faixa dos espíritos que estão lá. Tá? Então ele seguiu, os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Nelas se acham no meio que lhe é próprio. Tá? Então encarna, vai reencarnando nos meios que são semelhantes. Tá? Então eu trouxe lá da Gênesis, quando ele vai trazer no item 30, lá do capítulo 11. Conquanto devem-se ser pouco adiantados os primeiros que vieram, os primeiros que encarnaram, pela razão mesma de terem de encarnar em povos muito imperfeitos, diferenças sensíveis haviam de certo entre seus caracteres e aptidões. Precisou vir muitos espíritos para começar a povoar a Terra. Havia espíritos de diversas condições. É o que ele está dizendo, certo? Havia sensíveis diferenças. Os que se assemelhavam naturalmente se agruparam por semelhança, por analogia e simpatia. Achou-se a Terra, assim, povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito. Então veio vários tipos de espíritos, várias categorias, não falou ordens, mas categorias, certo? Então teve várias categorias espalhadas pela Terra. Na própria Terra, quando encarnaram, eles foram se agrupando pelos interesses. O que cada um gostava mais foi criando seus grupos, suas tribos, suas turminhas, tudo mais. Recebendo os corpos, então o espírito tinha que reencarnar. Recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto à moral. Aí começou-se então a procriação. E aí começou a misturar então diversas tendências, diversas condições, que é o que nós temos hoje, vários espalhados, várias condições diferentes e tendências espalhadas pelo Brasil. Mas só um detalhe aqui, Então os espíritos que iam encarnar, os corpos que estavam preparados, receberam impressões do caráter do espírito. Por isso eu olho hoje e há diversos tipos de corpos. Olhando ao passado, o nosso corpo hoje é muito mais moderninho do que lá atrás. Porque o espírito, como colocou para nós, ele vai dando impressão no corpo. Se desde a concepção ele está ligado ao corpo, ele vai dando impressão. Impressão do quê? De moral. Por isso que um povo com pouca moral, como a gente era lá na época da pré-história, lá atrás, o nosso corpo era mais rude, né? Mais bruto. Então, se nós chegamos a essa condição de estrutura biológica, é porque o espírito já melhorou e moralmente está dando impressão ao corpo. Porque o corpo não é nada. Nós vamos chegar, vocês vão entender o porquê que eu estou trabalhando isso. Continuando a encarnar entre os que lhe assemelhavam, os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece mediante a fusão e o progresso deles. Foi vários povos criando as suas próprias características, identidades, e só com o passar do tempo, evoluindo, progredindo, é que essas identidades deixam de estar tão separadas e criam uma unificação. Então, Kardec perguntou assim, quando nós trabalhamos lá na primeira parte, de onde provém a diferença física e moral que distingue as raças humanas da Terra? As raças humanas têm diferenças. Então, aí é o que a Helena trouxe para nós. Perguntou física e moral. Fisicamente, do clima, da vida e dos costumes.
É diferente porque dependendo da localidade você tem o clima, você tem o estilo de vida e o costume daquela região, daquele povo. Dá-se aí o que se dá com 2 filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modo diferente, em nada se assemelharão quanto ao moral. Se estão diferentes, vivendo em condições diferentes, cada um vai ter uma impressão do próprio desenvolvimento moral. Porque um espírito não é cópia do outro espírito. Então, Kardec vai colocar, na questão 216, voltando para o estudo que nós estamos. Em suas novas existências, nas futuras reencarnações, tá? Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores. Ele vai trazer as tendências, as características, os vícios, as virtudes. Tudo que ele viveu na anterior, inclusive nessa que está trabalhando nas novas existências, né? Quando ele reencarnar na próxima, ele vai levar tudo isso com ele? Sim, né? Isso pode se dar. Pode, não é regra. Não, porque ele muda, né? Ele pode vir, mas claro, ele aqui, ao longo da vida, ele vai mudar. A gente De suas existências anteriores. nem precisa ser anterior. Há 10 encarnações anteriores, eu, Leonardo, tinha vícios muito piores que agora. Aí eu já melhorei um pouquinho. Eu vou levar tudo isso junto? Você foi melhorando. Eu posso ter melhorado. Posso. Ele falou moral. Se fosse intelectual a gente sempre melhora. Moralmente, às vezes a gente estaciona. Por isso ele colocou, ó, pode se dar. Ou seja, não é uma regra, né? Que esses traços morais vão seguir com você. Porque melhorando-se, você muda. Então pode ser que as vicissitudes que eu trazia na última encarnação, eu reajustei, eu entendi, eu perdi esses vícios e agora não vou seguir mais com eles. Posso? Posso. Porque a gente só pensa nas virtudes. Então eu pensei, o que eu ganhei de virtude eu levo comigo. E a gente não pensa nas vicissitudes. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Então, eu estava vivendo um ambiente aonde eu fosse favorável, agora o papel inverteu. Se de senhor passa a ser escravo, então você tem uma inversão radical de condição aqui, né? Diversos serão os seus gostos, os hábitos, as maneiras, né? E terias dificuldade em reconhecê-lo. Então pode ser que você traga alguma coisa, mas o teu papel mudou, que aqueles gostos que você tinha, aquelas tendências, você não tem nem como aplicar aqui. Serão outras que você vai trabalhar agora. Por isso que os papéis se mudam, que era a história que nós estávamos trabalhando que nós falamos até agora, da própria ideia do preconceito. Aí pode se devolver a outra. Sim. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas semelhanças, analogias entre as suas manifestações, um estilo, um modo de agir, né, um comportamento, se bem que modificadas pelo hábito da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável, um crescimento moral significativo, lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Então a gente pode sair de uma condição de inferioridade, se tornar, a gente ainda era mal, agora nós se tornamos espíritos bons,
bondoso, generoso, mas desde que eu me arrependa. O arrependimento parte do quê? De eu entender que eu estou errado. Porque eu só me arrependo quando eu entendi que eu errei e mudo. Então, por isso que diz da ignorância. Quando eu deixo, abandono a ignorância, eu passo a conhecer. Por isso chama a verdade. Eu conheço a verdade e a partir da hora que eu conheci realmente, não tem como eu escolher ou não. O conhecer eu já reconheci aquilo. Certo? O arrependimento é o reconhecimento. Para mudar, eu reconheço que eu estou errado. É. Certo? Então eu saio de uma condição para outra. Não necessariamente eu preciso levar essa condição moral, eu posso melhorar. Arrepender é reconhecer isso. Eu reconheço o erro. Então eu trouxe para nós a questão 124, que nós já trabalhamos. Por que encontramos em certas pessoas nascidas em condições servis, instintos de dignidade e grandeza, enquanto outras nascidas na classe superior só apresentam o instinto de baixeza? Então a gente encontra pessoas superiores em condições inferiores e vice-versa. Aí os espíritos vão dizer, é uma reminiscência intuitiva da posição social que o espírito já ocupou e do seu caráter na existência precedente, passada. Então, o caráter nosso ele vem sendo moldado encarnação por encarnação. Independente da posição que nós estamos, o caráter moral nosso ele é sempre o mesmo. Mas, dependendo da situação, eu vou me portar em condições diferentes. Qual é a condição? Ela é mais favorável ou menos favorável para tal prova? A moral minha é a mesma. Eu ainda sou espírito imperfeito com um monte de limitações. Eu posso experimentar condições melhores ou piores. Mas o que vai determinar é o estado moral nosso, que é a somatória das anteriores. Então o espírito ele não desaprende. Não desaprende. Nem intelectualmente, nem moralmente. Fica lá marcado. É. Uma linha dele. Na malinha dele. Às vezes numa encarnação não dá para você utilizar Tudo. o que você sabe. É. Fica meio que arquivado ali, né? Exatamente. Porque senão ele impede também de você se aprimorar no outro. De outras coisas, né? Mas partindo desse pressuposto, sempre é favorável para a gente aprender. Sempre é favorável aprender. Nunca é desfavorável, né? A gente fala da condição desfavorável do ponto de vista material. Mais desafiador, vai? Mas é sempre favorável porque é sempre para aprendizagem, né? Perfeito. Tem que olhar nesse sentido. Sempre isso. Porque senão eu olho uma pessoa que parece uma condição melhor, eu acho que Deus tem favorecido ela. Na verdade, a dificuldade dela talvez está aí nessa situação, né? Nesse meio e tudo mais. Então nós chegamos na última questão que nós vamos trabalhar hoje. Do caráter físico, da aparência física, dos traços físicos corporais, né? Das feições, do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Vai ser o gene do pai e da mãe. Físicos. Características físicas, aparência corporal, da experiência anterior. Eu trago alguma coisa para essa? Então aquela história que tem uma marquinha de nascença, que era lá da encarnação anterior? Não, né? Então olhar a criancinha e falar, tá com a marquinha que vem lá não sei o quê. Ele até depende do jeito que ele desencarnou. O corpo é somente o corpo. O espírito é tudo. Eu não estou respondendo, não. Eu só estou lembrando disso. O espírito é tudo.
Nós Ele participamos muda. do planejamento reencarnatório, né? Inclusive da moldagem do corpo. É. Mas, não é, mas é que não é bem. Participam. Mas não é uma massinha, né? Vamos lá, vamos fazer um corpinho, aí vamos fazer uma marquinha aqui, ó. Pum, né? Tem antes de reencarnar, você conhece o corpo, né? Tem um laboratório, um plano espiritual. Eu não acredito nessa história, não. O corpo tá, ó, o corpo tá bem na barriguinha, formando a mãe lá, entendeu? Não. Você tá projetando. Ah. Porque Tá. eu vi uma história assim, que teve um que reencarnou com um problema muito sério na perna, que ele arrastava. Ele já veio com esse projeto desse corpo, nesse sentido que eu tô falando. Certinho. E nenhum médico iria descobrir a cura, porque através disso ele ia trabalhar a humildade. E aí, Entende? Nesse sentido que eu falo desse corpo, que você já sabe. E aí, então vamos pensar nesse exemplo da perna. Como que o espírito, ele trouxe essa perna, vou falar mancando, vai, não é isso, eu sei. Mais ou menos. Ele vem com a perna mancando, vem com dificuldade de andar. Eu vou olhar para esse corpo e vou falar, bom, é porque na vida anterior ele trouxe as características do que ele fez na outra vida. Na vida anterior ele faltava um braço, então ele veio sem braço porque na vida anterior tinha olhos azuis, então agora ele trouxe olhos. Na outra vida ele era bonitinho, agora ele. Não. Eu fui em todos os aspectos, tá? É que eu vou chegar aí onde você está nessa parte, tá tudo certo. Então vamos lá, ó. Do caráter físico, nós falamos moral, agora nós estamos entrando no físico. Do caráter físico, do que o corpo aparenta, da fisionomia. O espírito traz das suas existências passadas algum traço, alguma semelhança, né? É isso que ele está perguntando. Não. A aparência física volta de novo? Nós lemos lá na Gênese, que o espírito que vai encarnar, ele influencia o corpo, ele traz impressão para o corpo. Então, se eu estou projetando exatamente um corpo que eu vivi a experiência anterior, quer dizer que, primeiramente, se fosse isso, eu não evolui nada, porque eu estou projetando o mesmo corpo. Ele não projeta o corpo, mas a experiência espiritual naquele corpo diferente. Mas ele ia trazer o mesmo? Alguma característica? Porque são pais diferentes, são genes, são matéria. Mas tem pessoas que... Bom isso, os pais formam lá, são diferentes, a formação do corpo, o bendito corpo que está vendo ali, não tem nada a ver com o espírito que vai encarnar. Mas depois ele liga, aí ele vai dar impulso no corpo. Então o corpo não tem nada a ver, a origem do corpo não tem nada a ver com o espírito. O pai e a mãe fornecem material para começar a construir um corpo, que o espírito vai vir se ligar ali. São duas matérias diferentes. Diferentes. Então a gente fala assim, não, o espírito veio com tal... Eu só vou confundir, gente. O espírito veio com tal doença, com tal deformidade no corpo, porque já estava definido lá atrás que ele viria com tal deformidade. Mas o pai e a mãe não sabia, às vezes, o espírito que ia vir ali. E para formar o corpo é o pai e a mãe. E aí? Pô, existem relatos de, por exemplo, do suicídio, né? Ele se suicidou tantas vezes, né? Que às vezes ele vem sem as pernas, sem os braços, porque se ele tiver a perna ele vai pular, se ele tiver os braços, no caso ele vai se enforcar, né?
Então eu preferi incrementar as pernas para não pular e tinha os braços para não se enforcar. E outras deficiências por aí, né? Aí eu fui me perguntando se vem ou não marcando características de caráter físico. Né? Eu acredito que sim. No meu particular, no meu íntimo, sim. É duro, né, gente? Você vê com a alimentação física, então o moral não muda nada. Porque é a parte física dele que impede dele fazer. Não. Eu acho. Mas o espírito vem no corpo que ele precisa. No corpo que ele precisa, tá tudo certo. Mas o material é do pai e da mãe. O espírito não tem nada a ver com o material que vai formar o corpo. Não, mas ele vai naquele corpo que ele precisa. Cada espírito está certíssimo. Não tem nada fora. Então vamos lá. Vai acabar estendendo um pouco. Vocês saíram fora do assunto, eu vou precisar de mais tempo hoje, vai? Tá, vamos lá. Pô, só porque o paixão não veio? Então, mas depois vai ficar bravo comigo, né? Ó, eu vou aqui na resposta e a gente vai entrar num complemento depois, tá? Ó, o novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem, então a estrutura corpórea, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Aonde está o material do corpo nosso da outra encarnação? Nem se eu quiser achar, né, gente? Então tá, ó, o novo corpo. O problema que eu tinha no outro corpo, ele se decompôs. O problema, né? Mas espiritualmente não. É, mas tá certo, vocês estão indo certo, mas eu preciso complicar. Ué, mas e o que tem a ver o corpo que meu pai e minha mãe fez com a outra, com o espírito que está vindo? Gente, mas o Que é uma matéria. É só ver. O corpo é matéria. É só a matéria. Que o espírito que vai tomar ele não tem formação nenhuma dos materiais. Mas se é o espírito que vai dar vida para esse corpo, tem o fundo do espírito dentro desse corpo. Tem o fundo do espírito, tá? E o que define o fundo do espírito? Suas experiências, Não, ela falou, eu tô seguindo. Calma, eu tô indo no embalo, calma. as experiências passadas. Que acumula, eu acho, né? Na minha visão, vai acumulando. um espírito que expirar as impressões no corpo, não ao contrário. Marca o espírito, né? O espírito que coloca a impressão no corpo depois. Porque vai ao contrário, o espírito não é uma criança, né? O espírito é velho. Então vamos lá, vai. Ó, o novo corpo. Depois depende desse espírito, ele vai cuidar ou não desse corpo. Ó, então vamos lá. O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Tendências do espírito vai se refletir no corpo. Tá, então, quem molda o exterior do corpo? Vou falar o exterior, o corpo físico. O espírito. As O impressões pai e a mãe da matéria formam o corpo. E o espírito vai moldar esse corpo. Mas ele molda de que jeito? com as tendências dele. Com as tendências dele. Se estão boas ou não. Sem dúvida que este é unicamente matéria. O corpo é puramente matéria. Não tem inteligência, não tem nada. Então, sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pela capacidade do espírito. Então, o espírito ele causa influência naquele corpo físico. O espírito que não está colado, como a gente pensa, ou dentro do corpo preso, é ele que vai dar a característica, a condição, a forma, o molde para o corpo. Que lhe imprime um certo cunho, né, uma particularidade. Sobretudo ao rosto.
Pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Então, se a gente conseguisse olhar pelos olhos, nós vamos perceber transparecendo ali o que é o espírito. Ô, Léo, agora veio uma coisa na minha cabeça. Vou perguntar, não tem nada a ver, porém tem. Por exemplo, numa sessão mediúnica, quando a pessoa recebe, transforma, porque é um ser. Alguns sim, alguns não. Depende muito do tipo da faculdade, da mediunidade, né? Depende muito, às vezes, do espírito, da impressão que o espírito põe na manifestação. Você tem alterações, mas tem umas que são muito e tem outras que... Tá? Pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Isso é, que o semblante, a fisionomia nossa, né, do indivíduo reflete de modo particular a alma. Então, que jeito que essa pessoa olha para as coisas? Ela olha com amor. Você olha nos olhos dela, ela transmite paz, ela transmite harmonia. É essa a característica do espírito. Não é por isso que ele é um espírito superior. Pode ser que ele é um espírito que já alcançou paz, mas que... É. Então o espírito modela principalmente o corpo, o rosto. Como isso, gente? Eu trouxe essa questão aqui, ó. 196. É o corpo que influi sobre o espírito para que ele se melhore, ou é o espírito que influencia sobre o corpo, que influi sobre o corpo? Aí os espíritos torceram para Kardec. Teu corpo é tudo, teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Isso é tudo. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, aí é o problema. Quem definiu que é feia? O espelho da... Qual é o padrão que a gente está usando? O espelho. Espelho meu. Uma pessoa excessivamente feia, que tem uma aparência desproporcional para aquilo que a média acha razoável, né? Quando nela habita um espírito bom, ponderado, humanitário, ou seja, tem virtudes elevadas, tem qualquer coisa que agrada. Porque mesmo que um corpo está ali fora dos padrões, mas é um espírito bom, tem alguma coisa naquela criatura ali que, ainda que ela seja feia, que dói, vamos dizer assim, disforme, que dói, ela atrai. Ela tem uma vibração que nos convida a querer estar perto. Você fala, nem sei como que fala, mas é feia, mas é gente boa, né? Mais ou menos isso. Não é isso, mas... Até que ela é bonitinha, é um feio bonitinho, né? Na rua. Tá, é preconceito nosso. Mas esse espírito, ele é tão mais evoluído, independente da condição da beleza ou da não beleza do corpo, que a gente olha e se sente atraído por alguma coisa com aquele espírito. É. Tem qualquer coisa que agrada. Ao passo que há rostos belíssimos, né, que você olha uma harmonia estética que nenhuma impressão te causa, porque vibracionalmente não conectou. Que até chega a inspirar-te repulsão. Porque a gente olha para aquela fisionomia e nós percebemos ali, no espelho da alma, uma desarmonia, um desequilíbrio do espírito. E esse desequilíbrio a gente não entende, fala, não, parece que não encaixa com aquele espírito, parece que não encaixa com aquela pessoa. É um desequilíbrio em relação ao nosso padrão moral já, que ainda inferior, pode ser que esteja um pouquinho mais acima daquele. Podeis supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quanto o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior desforme. Então nós temos vários relatos de criaturas
que fisicamente estavam numa condição muito terríveis, mas que como condição espiritual nos deixaram um legado infinito de bondade, de amor. O Chico Xavier é um exemplo. Sim. Ele era muito bom, mas não era bonito. Aí é você que está dizendo. É verdade. Mas ele transmitiu uma coisa bonita. Olha só. Eu evitei falar isso, ela falou. Aqui não adianta evitar. Mas o que transmitia, não é? O que ele transmitia ficava bonito, né? Quem dera, né, criança? Não é? Então estava muito além do físico, do corpo. Porque o espírito estava influenciando o corpo. Moralmente, esse espírito estava acima da característica, da condição física. Porque a gente acha que, assim, acho que até por conta dos desenhos animados, né, então tem isso na minha cabeça. A princesa é sempre aquela bem bonitinha, perfeitinha, bondosa. Quando é má, ela é feia, né? E isso cria uma exatamente. sensação A bruxa sempre é feia. então, nem sempre a bruxa é tão bruxa assim, né? Exato. Às vezes a boazinha. Pode ser. Sem que não, mudou o perfil já. Sem que haja pronunciada parecença, né? Então olhando para a família, mesmo que os corpos então não se pareçam tanto, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama a um ar de família. Então, não necessariamente os moradores da mesma família, a mesma família precisam ser todos parecidos. Como ele está dizendo, a maioria aqui pode estar nas mesmas inclinações, os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas dificuldades. Por isso que talvez se pareçam um pouco, mas não necessariamente. Não precisa. Tá? Que às vezes filhos adotivos acabam sendo parecidos com os pais. Vão se modelando. A gente está vivendo um caso na família que é uma criança com deficiência. E aí, assim, né? O primeiro filho é uma menina assim que. Sabe aquelas figurinhas antigas? Você tinha aquelas. Parece uma boneca, uma pintura. O segundo veio com um menino. E aí, assim, fizeram todo mundo exame, a mãe tem uma síndrome, o pai também tem, e aí pronto, acabou. Então é assim, por conta da síndrome que o menino tem, né? E eu e o Igor, a gente estava conversando bastante sobre isso, né? É uma justificativa, né? Assim, é a síndrome, então agora não vão ter mais filhos, porque o risco é grande, querem que a irmã faça um exame, a irmã não tem filho, mas para ver se a irmã tem essa síndrome, e ainda diz que essa síndrome é recente, não tem grandes estudos sobre ela, e ele está lá, né? Tem 6 meses, mas é uma criança que está lá. Não se alimenta por sonda, e a gente fica assim, eles encontram. A ciência encontra uma forma de justificar isso, mas a gente sabe que precisa ter esses meios. Achando-se a solução para esses meios, outros meios aparecem. Porque acha-se a solução para esses meios. A gente ganha um avanço intelectual. O desafio surge maior. Porque a gente vai avançando, então não tem nada, né? Então é isso. Os meios vão surgindo todo instante. É isso mesmo. É isso mesmo. também não justifica. Não. Então, para nós, que virar outro filho. Não. Se vier outro, vai vir comigo. Porque a primeira também não tem. E nem que a irmã tenha isso, né? A gente sabe que a experiência do espírito. Sim. Né? É natural a preocupação, mas não, né? É do espírito, né? Aprovação. A minha tia, já contei o caso das minhas primas, a mais velha nasceu
do meio, que é o menino, nasceu normal e a próxima menina também nasceu surdo-mudo. Né? Exato. Por que vem doente, então? Porque vem doente? Por que vem com essas deficiências? Para aprender. Para passar por aquela situação. Sim, aprender. Sem nenhum motivo. Não, sem motivo não, né? Então tem que ter um motivo de outras reencarnações. Das outras vidas. Da necessidade do espírito. Escolheu essa aprovação do espírito da família, né? É. A família sofre pra caramba. É. Que a família deu o corpo, aí o espírito modelou. E aí pode ser que seja incompatibilidade dos genes da família, do pai e da mãe, mas pode ser que seja o impacto do espírito no corpo. Então a gente não consegue determinar nada. Porque já era para ser. É. Porque nada é por acaso. Sim. Não existe um acaso. Exato. Podemos partir para o determinismo. Eu falo sempre isso para sair do determinismo, né? Foi por isso, por causa disso. Foi por isso, por causa disso. Né? Porque não tem escapatória. Então Kardec coloca um comentário, ó, final. Nenhuma relação necessária guarda o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu na encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedências muito diversas deste. Seria um absurdo concluir de uma semelhança que é apenas fortuita ou um acaso, que uma família, a semelhança pode ser que um não pareça com o outro, né? Que se trata de existências sucessivas de um mesmo espírito, né? Então, a coincidência física não prova nada a reencarnação. Nossa, parece tanto com o filho, o avô, ou isso ou aquilo. Será que não é encarnação? Não. Essas semelhanças não diz nada, né? Todavia, as qualidades do espírito, então é aqui que a gente vai chegar, ó. Então, todavia, as qualidades do espírito, seja virtudes ou seja os vícios, frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico. A vibração do espírito é o que vai imprimir o semblante no espírito. E até ao conjunto das suas maneiras. As maneiras, os gestos, as posturas, os costumes, de novo, né? Um cunho especial. É assim que, sob o mais humilde envoltório, se pode deparar a expressão da grandeza. Muitas vezes você olha ali um corpo muito simples, mas tem um espírito muito evoluído lá. E da dignidade, enquanto que sob uma vestimenta senhoril, ou seja, uma beleza, né, grande, se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomia. Então, geralmente, num processo inverso, né, ele vai colocar que você vai ter ali uma moral inferior. Porque o padrão nosso está sempre atrelado à beleza. Frequentemente, não sempre. Nós não vou sair, deixa eu ver a beleza que tem lá, essa daí inferiormente ela é menor. Não sempre, mas frequentemente. Porque se eu vou moldar o meu espírito, eu vou moldar ele numa aparência modesta ou eu vou querer uma aparência além? Se eu sou um espírito um pouquinho mais evoluído já. Vai do ego mesmo. Vai do ego, mas aí o ego jogou lá embaixo. Certas pessoas saídas da mais ínfima posição tomam sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade. A gente percebe que tem espíritos que eles nunca viveram na alta sociedade, mas quando eles entram, eles têm uma facilidade para se acostumar com aquilo tudo, né? Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Ou seja, nas paixões que trazia, parece que ele se achou na encarnação anterior. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio, porque às vezes há uma incompatibilidade com o meio, e aí ela não consegue estar naquele meio. De que modo se há de explicar esse fato,
senão como reflexo daquilo que o Espírito foi antes? Então, como eu vou explicar essa situação, senão por aquilo que o Espírito foi antes? Ele traz as características morais, as necessidades do que ele foi antes. Mas o que mais ficou para mim, assim, é justamente a questão do Espírito modificando o corpo, mudando o corpo, moldando, ajustando o corpo. Se o Espírito consegue moldar o corpo quando ele está ligado antes do nascimento, e depois? Continua moldando. Os próprios hábitos, as próprias consequências da vida. Os hábitos. Então, a maneira como nós percebemos muita coisa, a maneira como nós sofremos muita coisa, está relacionada com o quê? Nós estamos falando de moldar o corpo, nós estamos falando de hábitos. O corpo vai viver a experiência para quem receber tudo isso? O Espírito. Então, eu ia gastar tempo nesse texto. Eu não vou. Eu vou trazer o texto, a gente lê o texto e vai dar para entender, porque senão vai muito longe, tá? Então, tem um texto lá do Céu e Inferno, onde ele vai trabalhar o tema A Carne é Fraca. Eu já trouxe um pedacinho, eu até nem trouxe dessa vez o pedacinho que nós já trabalhamos, mas eu trouxe daqui para frente, ó. Se a atividade do Espírito rege sobre o cérebro, ele deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. Pela lógica nós já entendemos, né? Se o Espírito, a atividade que o Espírito tem, o cérebro processa isso, automaticamente todo o resto do corpo ele vai ser o reflexo da atividade do Espírito. O Espírito é assim, o artesão do seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, a fim de adequá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. A minha necessidade é uma coisa, mas eu tenho tendências ainda. Eu preciso evoluir, mas aí eu trago tendências também. E o corpo vai sofrer as tendências. Senão eu criava um corpo perfeito que não cairia nas tendências. Dado isso, a perfeição do corpo das raças avançadas não seria o produto de criação distinta, mas o resultado do trabalho do Espírito, que aperfeiçoa sua ferramenta à medida que suas faculdades aumentam. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu avanço intelectualmente e moralmente, mais eu consigo moldar um corpo mais perfeitinho em relação ao que eu tinha antes. Quer dizer que aquele povo lá de trás tinha aqueles corpos todos complicados, né? Comparados ao nosso, que o nosso está muito melhor. É uma conquista de quem? Do Espírito. Não é porque agora, não, é porque o Espírito foi conseguindo moldar melhor os corpos, dando impressão nos corpos. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições morais do Espírito devem modificar as qualidades do sangue. Kardec falou isso lá atrás. Deve. Hoje está provado. Por uma consequência natural dessa observação que ele trouxe para nós, as disposições morais do Espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhes mais ou menos atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bile, ou então de outros fluidos. Então ele está colocando, quem atua sobre o corpo? O Espírito. Ele falou de consequências, disposições morais. Hoje ainda não tem compreensão do Espírito, mas tem compreensão das famosas emoções. As emoções vão modelando o corpo. As emoções é o quê?
o estado, a manifestação, a percepção do espírito. Então vamos lá. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dando-lhe mais ou menos atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bile ou de outros fluidos. Então, dentro das emoções que eu vou vivendo, que na verdade eu vou trazendo para dentro do espírito, eu posso experimentar uma amargura, uma tristeza, medo, uma alegria, uma insegurança, um monte de coisa. E quando eu experimento essas sensações, o que acontece com o meu corpo? Quando o espírito tem aquela experiência, porque o corpo não é nada. O que o corpo sente? Tem corpo que trava, tem corpo que treme. Numa vergonha tem corpo que muda de cor, que fica vermelho, aumenta a temperatura, o batimento cardíaco, desmaia, ansiedade, estresse, problema respiratório, problema digestivo, vindo da emoção ou da percepção do espírito. E ele colocou do sangue, né? Porque se você pegar o sangue, quem faz todo o transporte de tudo é o sangue. Quem dá qualidade para os nutrientes, para tudo. Quem dá vitalidade, quem fornece a possibilidade do organismo funcionar completo, o sangue. Então, a maneira como o espírito experimenta as situações traz diversas sensações para ele, e essas sensações vão agir diretamente, devolver diretamente no físico. Se ele molda um corpo, as sensações que nós sentimos no corpo é aquilo que o espírito está sentindo. É a expressão dele. É assim, por exemplo, que o guloso sente vir saliva à boca à vista de um prato apetitoso. Não é o prato que vai excitar o órgão do paladar, visto que não há contato. É, portanto, o espírito, cuja sensualidade está desperta, que age pelo pensamento sobre o órgão. Ao passo que sobre um outro, a vista desse prato não produz nenhum efeito. Produziu um efeito no organismo, o fato de eu olhar para um prato, o espírito desejar aquilo. Às vezes alguém olha e fala, não quero isso aí não, perdi até a fome. É ainda pela mesma razão que uma pessoa sensível, quem é sensível? É o corpo ou é o espírito que é sensível? É o espírito. É ainda pela mesma razão que uma pessoa sensível derrama facilmente lágrima. Não é a abundância das lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante das lágrimas. Mas por que ser sensível? Por que você chora tanto? Não, porque eu tenho muita lágrima. Não. É porque o espírito é sensível. Mas é porque o espírito assim é. De novo, é uma expressão do espírito. O corpo nada é. Sobre o império da sensibilidade, o organismo adequou as disposições normais do espírito, como se adequou à do espírito guloso. Seguindo essa ordem de ideia, compreende-se que um espírito irascível, raivoso, irritado, deve impelir ao temperamento bilioso, também o mesmo comportamento, de onde decorre que um homem não é colérico porque é bilioso, mas que é bilioso, irritado, mal-humorado, porque é colérico. Quem ainda é colérico? O espírito. O mesmo ocorre com todas as outras disposições instintivas. Eu posso ser um espírito ativo, eu posso ser um espírito preguiçoso, eu posso ser um espírito feliz, eu posso ser triste.
Posso ser corajoso, posso ser temeroso, né? Várias disposições instintivas, né? Por exemplo, ele vai trazer um espírito mole que não tem iniciativa nenhuma, que vai levando a vida sem iniciativa nenhuma, e indolente, deixará seu organismo num estado de atonia, de pouca vitalidade. Um espírito, vamos voltar, que é mole, que não tem esforço, que não se esforça, que é indolente, que é preguiçoso, que é lento, deixará o seu organismo num estado de atonia, com pouca vitalidade, com pouca contração muscular. É o espírito que é nessa condição que vai refletindo a condição do corpo físico em relação com o seu caráter. Então, a maneira como ele está agindo está ligado ao quê? Ao caráter do espírito. Ao passo que, se for ativo e enérgico, dará ao seu sangue, ao seu organismo, a seus nervos, qualidades completamente diferentes. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que se vê com frequência graves desordens orgânicas, várias doenças, se produzir pelo efeito de violentas comoções morais. Hoje já se estuda muitas doenças que estão atreladas diretamente à questão do sentimento. O corpo não sente nada. Quem sente é o espírito. Bom, então quando eu penso, por exemplo, em situações que nós vamos passando, comoções morais, quando eu penso em várias comoções morais que eu posso passar, eu obrigatoriamente preciso voltar e pensar o que essas comoções estão colocando no meu corpo. O que eu, como espírito, estou imprimindo no meu corpo. Porque eu posso tomar um susto aqui e esse susto não faz nada. Ah, tá bom, pronto. Ou eu tomo um susto, o meu espírito toma um susto e imprime violentamente algo no corpo. Eu posso pensar numa situação e entrar num pânico danado. É o espírito mandando para o corpo. Eu posso viver uma situação de medo terrível de situações. É o espírito que está com medo. Porque o corpo não é nada. Se a gente trabalha a questão do próprio sangue, se eu consigo ter esse equilíbrio, eu consigo ter um equilíbrio hormonal, consigo ter um equilíbrio no sistema respiratório, digestivo, todo esse processo entrando em harmonia pelo espírito. A expressão vulgar, a emoção modificou-lhe o sangue, não é tão desprovida no sentido quanto se poderia crer. Ora, o que pode modificar o sangue senão as disposições morais do espírito? Então, o que pode mudar a maneira como o espírito está recebendo essas impressões? A disposição moral. Se nós ainda somos altamente impactados por todas essas questões, as comoções morais, se o nosso organismo ainda sente tudo isso, ele está falando assim, aonde está a solução desse problema? No espírito, ele está falando. Se o corpo não é nada. E como que a gente modifica isso? Ele está falando de novo, pela disposição moral. Eu preciso aumentar a moralidade, aumentar o conhecimento. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade por todos os seus atos. A carne não tem pensamento nem vontade, nunca prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e desejante. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos, ou seja, é o espírito que imprime tudo isso no corpo, como um artista imprime a sua obra material, o cunho de seu gênio. O artista vai modelando aquela obra a partir do seu talento, né?
E a gente está modelando essas expressões do nosso corpo pelo talento do nosso espírito, né? Pelo talento, lento. Uma vez que o temperamento é um efeito e não uma causa, os esforços tentados para modificá-lo são necessariamente paralisados pela disposição moral do espírito. Uma vez que o temperamento é só um efeito e não a causa, todo o esforço que nós tentarmos fazer são necessariamente parados ou paralisados pela disposição moral do espírito. Então tem tratamento que você está fazendo e que não funciona. Porque o problema é outro. Que opõe uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, portanto, sobre a primeira causa que é preciso agir. Daí, se possível, coragem ao covarde e vereis cessar os efeitos fisiológicos do medo. Coragem para que nós possamos fazer o corpo parar de produzir esses sintomas. Isso prova, uma vez mais, a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Por que eu trouxe esse texto? Porque nós estamos falando de moldar o corpo. Nós precisamos aprender a moldar o corpo encarnado, mas a gente só vai moldar o corpo e deixar o espírito não imprimir mais sensações no corpo quando moralmente a gente evoluir. Certo? Repete o que você falou agora. Qual parte? Que nós só vamos Essa última frase. que nós só vamos conseguir evoluir. Eu preciso pensar. Não, é que eu fiz a frase inteira, eu não sei qual parte. E a partir do momento Que nós, moralmente, nós evoluirmos. A gente só vai fazer o corpo deixar de imprimir sensações, ou o espírito imprimir sensações no corpo, quando nós evoluirmos moralmente. Só assim. Tá? Acho que era essa a parte. Então, o espírito tem total condição de modelar o corpo. Ele não traz aquilo que vem da outra encarnação. Só que como a experiência, aquilo que o espírito está pensando é problema, quando ele vai modelar o corpo, ele faz o quê? Vou modelar um problema. Então não é que o espírito estava sem perna e ele veio sem perna. Ele está tão preocupado com a perna que ele não tinha na outra, que ele está vibrando aquilo, ele vai e ele vai a perna. no plano espiritual acontece isso. Porque ele está modelando o corpo. Entende? Então a gente tem um papel importantíssimo quanto à evolução moral, para que a gente possa tentar ir aniquilando um pouco essa influência ainda imperfeita que nós temos, colocando, imprimindo no corpo físico. Tá bom?